Olha só, o Barsi, nessa última semana, finalmente revelou o que é que ele está fazendo com as ações do Banco do Brasil. E inclusive, se ele continua comprando o bancão ou não. Só que tem mais, ele revelou um outro banco que está começando a se destacar cada vez mais pelo pagamento mais alto de dividendos. E aí ficam as perguntas, será que acabou para o Banco do Brasil? O que é que o Barsi está fazendo? Depois, qual é esse outro banco que o Barsi veio falando aqui? E será que ele é melhor do que o Banrisul? E por fim, qual é a nossa visão aqui com as estratégias do Clube do Valor sobre esses dois bancos ao mesmo tempo? Bora pro vídeo que eu vou te contar. Beleza, e antes da gente entender de fato o que o Barsi está fazendo, é importante para todo mundo entender em que pé está o Banco do Brasil, qual é o momento atual do banco. Porque afinal de contas, uma coisa todo mundo sabe, esse aqui sempre foi um dos queridinhos da Bolsa. De 2023 para cá, sendo muito falado no mercado. Sendo que do começo desse ano para cá, os resultados divulgados foram sempre abaixo do que estava sendo esperado pelo mercado. Puxado pela inadimplência do agro, um dos principais setores que o Banco do Brasil empresta dinheiro, o que causou uma queda drástica, tanto no primeiro tri quanto no segundo, no lucro líquido do banco. E o ROI, a rentabilidade para o investidor, que já foi de mais de 20%, chegou a bater 8% por causa desses momentos. E aí a inadimplência atrapalhou, o lucro caiu, só que isso não para por aí. O medo das sanções dos Estados Unidos com a família do nosso Supremo Ministro aqui do Brasil fez com que o mercado descontasse no preço da ação também. O que acabou fazendo com que muitos investidores não quisessem ter mais dinheiro investido nesse banco. Eu que não quero mais nem ter conta no banco, eu já saquei todo o meu dinheiro do Banco do Brasil. E aí por essas e outras a gente vê de um ano para cá as ações do banco caindo 19% e em alguns momentos caindo 26%. Ou seja, a leitura que o mercado está fazendo para a ação não é boa, que os resultados devem continuar ruins por mais alguns meses, pelo menos é o que nos diz a cotação atual. E aí corta para o que o Barsi está falando sobre o banco. Para quem lembra disso aí, o Barsi já é acionista do Banco Central há 51 anos. Isso é mais tempo do que a maioria de nós que estamos assistindo esse vídeo. E sendo bem direto ao ponto, o que o Barsi disse é que o Banco do Brasil vai dar uma reviravolta em algum momento. E com a experiência que ele tem como acionista do banco, ele conseguiu trazer relatos históricos de outros momentos difíceis que a empresa passou também. Ele lembrou lá da crise que o banco passou em 1994 e que inclusive o banco quase faliu. O banco foi salvo, na verdade, por uma subscrição por meio de bônus que foi patrocinado pelo governo. Ou seja, por trás do Banco do Brasil vai sempre existir o guarda-chuva do governo, evitando que alguma consequência mais drástica realmente aconteça. E isso não quer dizer que o Barsi está achando que o Banco do Brasil vai quebrar e o governo vai precisar intervir. Não é isso, mas ele usou o exemplo lá atrás para mostrar que existe sim uma segurança por trás do banco. E aí na fala dele, abre aspas, hoje a estrutura funcional do banco é diferente. Existem mecanismos que impedem a repetição daqueles erros. Por isso, considere que o Banco do Brasil é um papel que pode ser comprado, explica o Barsi. Então, de forma bem prática, ele deixou claro que não acha que o banco vai quebrar e que acha, inclusive, que ele vai se recuperar. Logo mais na frente, eu vou te mostrar o que é que as nossas estratégias mostram para o Banco do Brasil também, o que é que a gente está vendo. Agora, quais são os dados que a gente tem? Hoje, o preço por valor patrimonial do Banco do Brasil está em cerca de 0,7, mostrando ali um desconto em relação ao seu patrimônio líquido de 70% na cota atual. E esse é um dos primeiros motivos que faz com que o Barsi olhe de forma mais quantitativa por que esse banco pode valer a pena. O segundo motivo que o Barsi trouxe é que ele acredita que essa fase mais difícil de lucro mais baixo e falta de dividendos é só uma fase. Na visão dele, em cerca de 2 trimestres, provavelmente o banco já volte a entregar os mesmos resultados anteriormente. Ou seja, algo próximo de 9 bi de lucro por trimestre. Então a visão do Barsi está nitidamente mais otimista e ele não está sozinho. Existem outras grandes instituições do mercado fazendo análises positivas para o banco nesse momento, como é o caso do Banco Citi, por exemplo, que saiu de uma recomendação que era de neutra para compra. E o otimismo vem principalmente por uma medida provisória de renegociação dos créditos do agro, que o governo anunciou recentemente e que vai liberar 12 bi para os produtores rurais afetados por eventos climáticos do ano passado que atrapalharam no pagamento dos créditos. Logo, se libera dinheiro para os produtores agrícolas e eles conseguem pagar o que devem ao Banco do Brasil, a inadimplência do Banco do Brasil deve reduzir, consequentemente o lucro tende a dar uma melhorada. Além disso, o Banco Citi vê que o risco todo do Banco do Brasil já está refletido no preço, então, ou seja, eles veem que já caiu o que tinha que cair. Outro banco que começa a dar sinais de um pouco mais de otimismo é o JP Morgan, olhando muito ali para a expectativa de uma safra que pode ser melhor nesse momento em termos de volume para os produtores, o que também, melhorando a vida dos produtores agro, tende a melhorar
a vida do Banco do Brasil. Então, de forma geral, a gente vê 3 grandes players, o BACE e 2 outros bancos, vendo uma melhora daqui para frente. Agora, o que pouca gente fala é que o próprio BACE já falou de um outro banco que está na carteira dele também. Que outro banco é esse? Será que ele faz mais sentido do que o Banco do Brasil? Vamos dar uma olhada aqui. Porque o BACE começou trazendo que esse banco não é maior nem melhor que o Banco do Brasil, mas ele paga dividendos trimestrais, coisa que o Banco do Brasil não está fazendo. E é por isso ali que o BACE está preferindo. Ou seja, não para substituir um pelo outro, mas para compor a carteira com os dois. E esse aqui que é um banco estatal, ou seja, também tende a ter uma interferência governamental muito similar ao do Banco do Brasil. Isso não é uma coisa que impede o BACE de investir nas ações. Ele, na verdade, gosta disso. Comento aqui que esse é um banco estatal e poucos parecidos com esse restam no Brasil hoje. Temos somente 5. E aí, se a gente vai olhar para a cotação desse banco atualmente, a gente vê que nos últimos 12 meses ele subiu 10%, quando a gente já considera os dividendos, e atualmente está com um dividend yield de mais de 10,5%. O que, inclusive, supera o Banco do Brasil nesse momento, que está em cerca de 7%. A gente está falando aqui do Banco Banrisul, esse que o BACE gosta e que também tem na carteira. E é o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, com isso, a gente já viu as duas empresas, a opinião do BACE por cada uma delas. Agora, como é que a gente aqui no Clube do Valor está olhando para essas duas empresas? Até porque eu sei que nesses momentos muita gente pensa, tá, Felipe, mas eu não gosto muito de investir em banco estatal, com tanto problema no Brasil. A gente está falando de um banco do governo federal, outro de um estado do Brasil, não dá muito para confiar na gestão pública. E esse pode ser um argumento para muitos investidores que têm estratégias próprias que não gostem de selecionar esse tipo de empresa. Não é o caso do BACE e também não é o caso da gente aqui no Clube do Valor, como eu vou te mostrar em seguida. O que a gente enxerga, na verdade, é que momentos como esses que a gente está vivendo, seja no Banco do Brasil ou em qualquer outra empresa no mercado financeiro brasileiro, onde a economia e a política do nosso país passam por momentos de maior dificuldade, Selic mais alta, gastança do governo, desconfiança na segurança jurídica do Brasil, que acaba às vezes afastando o investidor internacional, são justamente momentos em que uma brecha de oportunidade se abre no tempo para quem sabe investir e quer ganhar muito mais dinheiro que a média. E é justamente isso que está acontecendo nesse momento. E como a gente começou a perceber que quase ninguém está vendo isso, a gente criou um evento chamado A Maior Transferência de Riqueza dessa década, para mostrar como é que você, como investidor, pode se posicionar do lado certo e aproveitar esse momento que se abre pouquíssimas vezes na história, mas que está acontecendo agora na economia. E somente uma minoria vai conseguir construir e multiplicar, acelerar muito mais seu patrimônio. Esse evento vai acontecer no dia 13 de outubro, às 19 horas, ao vivo no canal do Clube do Valor, e vai ser apresentado pelo meu sócio, fundador do clube, o Ramiro Gomes Ferreira. Para você participar é totalmente gratuito, basta se inscrever no link que eu vou deixar aqui embaixo. Dito tudo isso, como é que a gente gosta de decidir as ações que a gente vai comprar ou não aqui no clube? A gente gosta de seguir um princípio muito básico, que é nunca depender do que a gente acha ou das narrativas do mercado. A gente não fica tentando prever qual é o resultado nos próximos meses de um banco ou de alguma ação na bolsa. A gente, na verdade, se embasa no que a gente já tem, em critérios matemáticos, sistemáticos, que nos mostram claramente se a gente tem que comprar ou se a gente tem que vender um ativo. Como é o exemplo da estratégia máquina de dividendos, que visa trazer um fluxo constante todos os meses de renda passiva para os investidores. Essa estratégia busca comprar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa através de critérios claros, como a liquidez das ações, que precisam ser acima de 3 milhões, o lucro das empresas, que precisa estar sempre positivo e crescente ao longo dos últimos anos, o payout dessa empresa, que precisa ser saudável para mostrar uma ênfase na distribuição de dividendos, e é claro, as empresas precisam ter um alto dividendo sendo pago nos últimos 3 anos. Perceba que nada disso depende do que o mercado está achando ou falando. E é justamente por investir desse jeito, de forma desapegada, sem emoção, que o resultado da estratégia máquina de dividendos ao longo dos últimos anos ela foi muito maior do que o índice Ibovespa. E veja, que fique claro, essa é a forma como a gente gosta de tomar decisão, é a nossa estratégia que a gente escolheu. E é através de estratégias sistemáticas como essa que a gente descobre, inclusive, que tanto o Banrisul quanto o Banco do Brasil aparecem dentro da estratégia da máquina de dividendos nesse momento, ou seja, eles estão entre as mais pagadoras de dividendos da bolsa. E não é só isso, dentro da nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa, que também olha para os bancos mais baratos, mais uma vez a gente vai encontrar o Banco do Brasil e o Banrisul entre as mais baratas. Ou seja, nesse momento, para quem está montando uma carteira com essas estratégias aqui, a postura correta seria comprar e não vender. E é por causa disso, com base nas nossas estratégias, que sim, a gente concorda com o BACE. E você não precisa concordar nem com a gente, nem com o BACE. O que você precisa, na verdade, é ter uma estratégia, ser fiel e seguir ela ao longo do tempo. Dito isso, eu te mostrei o que é que o BACE está achando do Banco do Brasil, qual é a outra empresa e o que é que a gente está vendo para essas duas. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro aqui do lado bem similar a esse. Eu vou estar te esperando no próximo vídeo.